Estou aqui com o Bruno Lund, gestor do EGAF. Ele vai contar um pouco para nós quem é a Ecoagro e um pouco do fundo EGAF, né? Um fundo que é o nosso principal fundo agro em nossa carteira. Maravilha. Bruno, obrigado pela conversa. Obrigado pelo bate-papo, Ezequiel. Conta um pouquinho para nós quem é a Ecoagro, essa empresa tão tradicional aí no mercado agro e securitização. Perfeito. A Ecoagro, né, ela abriu as portas em 2007, tá? Mas a história dela, ela vem bem antes disso, tá? Ela, na presença dos nossos sócios fundadores, ela vem trabalhando o agronegócio a longa data, tá? O nosso sócio fundador principal, que é o Moacir, ele foi o primeiro a fazer uma CPR financeira, o primeiro a fazer uma CPR física, o primeiro a fazer um CRA, o primeiro a fazer um CDCA. Então, ele sempre esteve na vanguarda desse mercado do agronegócio, tá? E desbravando, né, toda a estrutura de mercado de capitais do agronegócio e títulos de crédito do agronegócio, tá? Então, a gente sempre teve esse quê inovador. E aí, depois de um tempo, ele sentiu a necessidade de abrir a sua própria empresa para continuar esse projeto bonito, né? E aí, a Ecoagro, né, ela abriu, né, com uma securitizadora, tá? Que hoje nada mais é do que a maior securitizadora, tá, do Brasil. Nós fizemos, tá, só no ano passado, 16,5 bilhões de reais em CRAs, apenas no ano passado, tá? Hoje, se eu não me engano, o número é mais ou menos esse, a gente tem aí no mercado, das originações de todos os anos que ainda estão em aberto, a gente tem em torno de 50 bilhões de CRA, tá? Em aberto aí na mão de investidores. Só ano passado, 16 bilhões, tá? Então, um braço é a securitizadora, que é essa potência de originação de CRA. E tudo que passa de bom ali, vocês analisam e pode trazer para o fundo. Exatamente. E aí eu ia comentar exatamente da gestora, né? A gente tem do outro lado, né? O outro negócio que a gente tem na Ecoagro é a gestora, que é a Eco Gestão de Ativo, que é a gestora do EGAF 11, né? Que é um fundo aí, é um fiagro, né, imobiliário, que o grande benefício desse fiagro é fazer parte do grupo que detém a maior securitizadora do agronegócio. Então, por exemplo, ano passado nós tínhamos 70 emissões. Eu estou numa posição de olhar o menu de emissões, que são as 70, pegar o que tem de melhor a dedo, tá? E trazer para dentro do EGAF. Então, a gente está numa posição ímpar, e é por isso que a gente vem conseguindo prover resultados, tá, consistentes. Além disso, eu acho que uma outra coisa importante para falar é sobre a tese do EGAF, que a gente acabou de comentar agora há pouco aqui entre a gente aqui, né? A tese do EGAF, né, ela é uma tese diferente da tese dos outros fiagros, tá? A gente, né, faz de fato uma securitização. Dentro do EGAF você não vê o que é chamado por aí de crabento. O que a gente tem no EGAF são CRAs, tá? Em que a gente faz financiamentos para revendas, majoritariamente revendas, tá? Do segmento da cadeia de insumos, tá? E pega como garantia o que tem de mais precioso dessa revenda, o faturamento dela. O palavrão, né, dessa garantia é chamado de cessão fiduciária de recebíveis, mas nada mais é do que eu pegar o faturamento dessa revenda como garantia da operação, tá? Além disso, quando a gente monta o CRA, a gente separa o CRA em cota júnior, cota mezanino e cota sênior. A cota sênior tem 30% de subordinação, tem um amortecimento de 30%. Então, precisa acontecer muita coisa para consumir 30% para chegar na cota sênior. E, além disso, aquela garantia que eu falei para vocês que a gente traz, que é a cessão fiduciária dos recebíveis, a gente traz como garantia para a estrutura em torno de 110% a 120% de razão de garantia. Então, além dos 30% da subordinação, eu tenho mais 10% a 20% de excesso de garantia nessa operação. E aí, o que são esses recebíveis? Nada mais é do que a carteira de produtores dessas revendas, né? Então, eu tenho uma revenda com 1.000, 2.000, 3.000 produtores que ela está vendendo insumos para esses produtores, tá? Para eles poderem fazer o plantio da sua safra, depois o desenvolvimento, depois a colheita, e depois de monetizar a sua colheita e pagar, né, a revenda. Então, esse é o fluxo, né? A revenda, né, ela basicamente ela financia a prazo esses produtores, tá? Então, essa carteira de produtores é uma carteira extremamente pulverizada. Então, eu pego recebíveis de produtores extremamente pulverizados, que mesmo que um atrase aqui, outro acolá, eu ainda tenho um colchão, como eu mencionei para você, da subordinação e da razão de garantia. Então, uns 30%, 40% tu pode tomar de default que não vai afetar o cotista. Exatamente, 30% a 40% de default que não vai afetar o cotista. E hoje qual é esse número? O número de cotista? Não, a inadimplência. A inadimplência hoje é zero, tá? Então, tudo que a gente esperava receber de juros dos CRAs, né, e de amortização dos CRAs, a gente recebeu 100% e na data combinada, tá? Então, não teve nenhum atraso, não teve nenhuma inadimplência.
todos os CRAs estão performando, tá super bem. O que é hoje a taxa da carteira e o que o cotista pode esperar de rendimento no EGAF? Perfeito. A taxa da carteira hoje, Ezequiel, ela está em torno de CDI mais 5, tá? Aproximadamente, e quando a gente deduz as despesas, né, e aloca também uma receita adicional de secundário que a gente pode vir a fazer com compressão de taxa, a gente, né, prevê aqui para o cotista um rendimento de CDI mais 4, equivalente a CDI mais 4. Tá? Líquido de imposto de renda pelo benefício líquido de imposto de renda pelo benefício, né, fiscal que todo investidor, pessoa física, tem. Então, a gente considera que é um fundo que vem performando muito bem, que vem entregando resultados consistentes. Estamos hoje com mais de 6 mil cotistas, né? Começamos com 600 e agora estamos com mais de 6 mil. Legal. Então, acaba sendo um fundo que a gente considera seguro e que a gente sempre preza por segurança em primeiro lugar e depois, dentro do nível de segurança que a gente considera que foi atingido, aí sim a gente busca os melhores níveis de rentabilidade e eu acho que a gente tem conseguido, né, entregar. Legal, brigadão. Eu que agradeço, Ezequiel. É por isso que o EGAF é o principal fundo da nossa carteira aí de fundos agro.